Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nessas aulas, nesse curso, Intercessores, treinamento e capacitação para intercessores. E hoje nós estamos então entrando, a gente já começou na parte de diferença entre oração, intercessão e batalha espiritual, porque tem diferença de uma para outra, embora a gente pode fazer tudo isso num tempo só de oração. Então a gente vai ver um pouco a diferença de cada um para todos poderem compreender, que o Senhor Jesus esteja sobre nós para ensinar essas coisas, que o Espírito Santo venha nos conduzir, nos dirigir, em nome de Jesus. A gente entrega nas mãos de Deus tudo aquilo que nós fizemos, a gente pede a sabedoria, a direção do nosso Deus, através do seu Espírito, porque a gente saber, para a gente ter experiência daquilo que a gente está falando, é uma parte, mas quando a gente tem que passar para as pessoas, se torna um pouco mais difícil, principalmente nessa área aqui que nós estamos falando. Mas o que o Espírito Santo venha no coração de cada um de vocês, dar sabedoria e discernimento, e que alguma coisa que vocês não entenderem, mas daquilo que a gente vai falar, não se preocupa, pede a Deus sabedoria. Eu estou sempre orando por vocês, a gente não ora aqui na hora, a gente ora antes, durante a semana, mas pede sabedoria a Deus, ao Espírito Santo, para que você possa compreender. São coisas simples, normais, que o Senhor já nos deu na garantia do poder, da autoridade do nome de Jesus. Então é só a gente aprender, que nem eu estou falando que a gente está aprendendo aqui, tendo conhecimento para depois aplicar esse conhecimento dentro da palavra de Deus, nos momentos que a gente precisar, dependendo do tipo de oração, de intercessão que a gente for fazer. Então a gente viu sobre a oração, que antes da intercessão a gente começa com a oração, se colocando na presença de Deus, porque nós precisamos colocar na presença de Deus com o coração preparado. Então, quem não assistiu o vídeo passado sobre oração, então, intercessão, pode voltar. Eu peço a todos vocês que assistam os vídeos que já foram, depois do todo o módulo 15, eu já falei isso, eu já pedi para aqueles que estão naquela lista de transmissão, para poder entender bem essa parte aqui. Mas é bom você assistir todos os vídeos, mas principalmente o módulo 15, que a gente que entramos definitivo na intercessão, na oração sobre o que nós vamos fazer, esse ministério de intercessão da oração. Então procura assistir os outros vídeos que ele fala sobre a armadura, porque a armadura é a capacitação que o Senhor nos dá, as armas espirituais que nós temos, para lutar na intercessão, na oração, na batalha espiritual. Então a gente já viu na oração, deu uma introdução na intercessão, que a gente entra na presença de Deus, depois começa a interceder, que a gente falou sobre a lista. Não tem problema se tiver uma lista, mas a gente não deve ficar preso na lista, a gente já comentou sobre isso, mas dá liberdade ao Espírito Santo. Essa introdução na oração, na comunhão, que a gente tem um período de oração todos os dias, a gente procurar ter uma vida de oração, facilita em tudo. Quando nós vamos interceder, mesmo que nós não temos aquele tempo de chegar na presença de Deus e ficar ali uma meia hora, um tempo para poder se colocar na presença de Deus para interceder. Às vezes tem coisas que é imediata, que a gente é urgente, que a gente precisa interceder, então a gente não consegue esse processo. Aqui nós estamos falando sobre o orar no secreto, a preparação, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, que a gente deve cultivar todos os dias. A gente tem que procurar ter o tempo, cada um determina o tempo que você pode, que o Espírito de Deus vai te orientando. Porque não adianta dizer, não, tem que orar 1 hora, tem que orar 2 horas, tem que orar meia hora, 1 hora. Não, isso não é assim que eu já vou escolher, já vou logo estipular um tempo. Você se coloca na presença de Deus, você ora, você pede perdão dos teus pecados, tudo que a gente viu no período da oração,
e depois você começa a interceder, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo. É isso que eu quero falar hoje também, que o interessante é a gente sempre manter a comunhão com Deus, né? Ter uma vida na presença de Deus, e a gente não é perfeito, não é por causa disso, irmãos, que a gente vai sair por aí, alguém vai ver uma argola na nossa cabeça, que nós somos pessoas especiais, que né, aquela coisa mística, não é isso. É uma vida de intimidade, de comunhão com Deus que a gente vai cultivando, e não é de uma hora para outra, de uma vez só, a gente vai se orando, a gente vai chegando à presença de Deus, examinando as Escrituras, procurando ter comunhão, intimidade com Deus. E o que a gente fala de intimidade, eu expliquei sobre isso na parte da oração, que é a gente contar, a gente falar para Deus aquilo que a gente sente, que a gente pensa, e procurar ter essa comunhão, porque quando a gente for orar, é mais fácil de a gente orar, mais fácil de interceder, de chegar na presença de Deus. Se a gente nunca ora, nunca tem esse tempo de oração com Deus, não, só vai na hora da necessidade, na hora do desespero, na hora que tu vai interceder, é muito mais difícil. Então é bom a gente estar sempre pronto, né? Isso aí a gente ainda vai comentar mais aos poucos, né? E desde já eu já vou avisar, creio que eu não falei sobre isso ainda. Tem coisas aqui, e essa parte que a gente está vendo a diferença entre oração, intercessão e batalha espiritual, é só assim para a gente ter uma ideia da diferença que tem as três partes. Mas não quer dizer que isso aqui a gente tem que vocês vão aprender, já vão sair fazendo isso aqui. Para ter uma ideia, quando a gente tiver, que eu já falei sobre o grupo de intercessão, grupo de WhatsApp que nós vamos ter, um grupo que todos podem participar. Se você já tem um grupo de intercessão, você já participe de um grupo de intercessão na tua igreja, um grupo que você pode ter. Você pode participar desse grupo também, que ele vai ser um grupo específico de oração, de intercessão para interdenominacional. Quer dizer, a gente vai orar pelo país, vai orar pela obra de Deus, vai orar por tudo que todos nós temos interesse, independente de placa, de denominação, porque Deus, Ele quer uma unidade, nós não precisamos estar no mesmo lugar, no mesmo templo, para nós poder orar. A gente vai orar, na verdade, nós vamos orar mais, cada um na sua casa, a gente vai se organizar, vamos ter esse grupo, e aqueles que entrar, a gente vai procurar ter uma comunhão maior, a gente vai se falar mais seguido, e aí então coisas que agora a gente está dando só assim um exemplo, a gente está entrando nesses assuntos para uma diferença de um para o outro. Quando chegar na parte, aqueles que ficarem no grupo, com certeza a gente vai ainda dar algumas dicas na hora de intercessão, coisas que podem acontecer numa intercessão, numa batalha espiritual, como a gente tem que reagir, como a gente tem que buscar em Deus, algumas coisas que vai ter depois desse grupo, que a gente vai passar ainda para esse grupo que vai ficar, os que de livre espontânea vontade, tocados por Deus, querem ficar no grupo de intercessão, né? Nós vamos ser um grupo que a gente vai estar orando uns pelos outros, tudo aquilo que eu já falei no vídeo passado. Mas aqueles que permanecer, que quiserem entrar para esse grupo, a gente vai ter então a gente vai conversar, a gente vai dar algumas coisas que teve dúvidas sobre esses assuntos, a gente vai entrar mais assim profundo, mais de uma maneira mais objetiva, explicar as dúvidas que vocês têm, o que pode acontecer. Então só estou detalhando para... Não é que a gente vai aprender, porque às vezes a gente pensa, né, que a gente agora vai ser assim, a gente vai fazer assim, não. Muitas coisinhas ainda a gente vai passando, né, que dependendo do que a gente for orar, os pedidos de oração que a gente vai ter, que todos nós vamos orar juntos, a gente ainda vai, depende do que a gente vai orar, a gente vai dar umas instruções, a gente vai ver, mostrar como que a gente vai orar, o horário, essas coisas tudo a gente vai falar ainda, não vai ser uma coisa bagunçada. Então a gente falou sobre intercessão, agora hoje nós vamos entrar na batalha espiritual. A intercessão, então a gente já viu, né, que é a gente se colocar entre Deus e uma pessoa, entre Deus e uma causa, uma necessidade de nós interceder. Não é para nós, não orar por nós, para alguma coisa para nós oramos, intercedendo por nós. Depois a gente vai ver os tipos de intercessão que tem, né? E aí, então hoje a gente vai falar sobre a batalha espiritual, que é uma batalha assim, espiritual, já diz o nome, né? Uma batalha que muitas vezes nós estamos orando, intercedendo, alguma coisa, quando a gente está intercedendo, por que a gente vai interceder? Porque alguma coisa está necessitando, algum problema, uma situação que aconteceu, que nós precisamos intervir em batalha espiritual. Isso quer dizer, não é só a oração,
né, que a gente vai falar com Deus. Não é só intercessão para a gente interceder para as pessoas, tem aquela oração simples, a gente vai interceder diante de Deus, né, normal, mas durante essa intercessão vai ter períodos, vai ter momentos, e dependendo do que a gente vai interceder, a gente, mesmo que a gente não queira, que a gente às vezes nem espera, a gente enfrenta batalha espiritual, dependendo da situação da pessoa. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui, que o que é uma batalha espiritual? É uma batalha, uma luta contra forças espirituais, por isso que se chama batalha espiritual, né? Que quando a gente vai orar por alguma coisa, interceder, existe barreiras muitas vezes colocadas, impedimentos que nós temos que vencer então na oração, na batalha espiritual, usando essa armadura que nós já temos, essas peças da armadura de proteção, de segurança para nós, mas a gente vai estar falando que nem a espada do Espírito, onde a gente vai atacar usando a palavra de Deus, tá bom? Então eu vou ler aqui o resumo que a gente tem por aqui, a gente vai explicando. A batalha espiritual é lutar contra as forças malignas que tentam nos atingir para nos afastar de Deus, afastar do Senhor Jesus através do pecado, vícios, dúvidas, desânimo, depressão, né, tantas coisas, em nome de, usando a autoridade do nome de Jesus. E a maior arma, que eu deixei bem uma observação, a maior arma que nós podemos ter na nossa mão, junto com a armadura toda que a gente já estudou, é uma vida na presença de Deus, como eu falei. Quando nós temos uma vida, a gente procura se aproximar de Deus. A gente não deve ficar esperando, mas o fulano não ora, o ciclano não ora, na minha família ninguém ora, ninguém acredita, né? E nós não temos que esperar, nós temos que ter a nossa vida de comunhão, de oração com Deus, nós temos que estar preparados, mas muitas vezes aí a gente tem muitas vezes lutas, coisas que vão tentar nos impedir, situações que vão impedir a gente de tentar impedir a gente de orar. Tu vai orar, daí acontece uma coisa, uma situação que para te impedir de orar, coisas assim espirituais. Quando a gente está orando, intercedendo por uma pessoa, a gente sente aquelas barreiras, dependendo o motivo que a gente está intercedendo. Por exemplo, a gente vai dar uma enfermidade. Tem enfermidades que é enfermidade normal no corpo, qualquer pessoa pode ter, das mudanças de temperatura, coisas genéticas, assim por diante, né? E alimentação, tudo isso aí. Mas tem doenças, tem enfermidades que são espíritos de enfermidade, que o médico não vê. A gente já falou sobre isso também, né? Em outros vídeos. Então, o que acontece numa hora quando a gente está intercedendo por uma pessoa que está numa enfermidade? Existe espíritos que estão por trás dessas enfermidades, né, que muitas vezes elas não são físicas, mas eles atingem, esses espíritos vêm de enfermidade, eles vêm sobre a pessoa e são espirituais, não se enxerga, mas devido, um exemplo que a gente pode dar é uma depressão, a depressão normal, um sentimento de tristeza, de uma depressão, você sabe, não vou explicar aqui. Mas se aquilo ali é uma coisa que vem, às vezes a pessoa não tem explicação, a pessoa do nada começou com isso, então daquilo ali a pessoa já não consegue comer, não quer se alimentar, não consegue dormir, não consegue descansar. Então é uma força maligna, algo que está atrapalhando aquela pessoa, que está vindo sobre aquela pessoa, que está causando este mal. Então daqui a pouco já vai causar também fisicamente, porque se ela não se alimenta, não dorme, não descansa, vai afetar o corpo físico. Aí a pessoa ela vai no médico, ela vai ser tratada por aquilo ali e vai solucionar até o problema físico, pode solucionar o problema físico, mas aquele problema espiritual tem que ser tratado, porque senão a pessoa nunca vai ficar curada. Não vai adiantar ela tomar aquele remédio, se tratar, se aquela força maligna que está agindo, aquele espírito de enfermidade, aquele espírito de depressão que está sobre a pessoa não for combatido, tudo que for fazer vai ficar ali protelando, não vai resolver. Então a gente já tem que orar de uma maneira diferente. Quando for orar para uma pessoa assim, a gente já vai ter que usar autoridade e repreender esse espírito, repreender essa obra maligna que está sobre aquela pessoa. Então a gente já entra numa batalha espiritual. Muitas coisas, mas que eu não vou falar aqui porque não dá tempo, detalhes sobre batalha espiritual, que a gente vai entrar mais a fundo quando a gente tiver o grupo separado. Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo os vídeos que não têm ainda entendimento, não têm capacidade de compreender isso aqui. E muitas pessoas até ficam assim assustadas. Mas o que nós vamos ver? Isso aí é uma coisa que existe, que Jesus já advertiu, né? A gente já falou,
quem não assistiu, mas mais uma vez eu vou falar, que quem não assistiu, não assistiu todos os vídeos do curso, agora eu creio que faltam uns 3, 4 vídeos, no máximo 5, eu acredito, não tão compridos, né, vão ser mais curtos, que a gente vai estar falando ainda, e depois a gente vai, então, montar esse grupo, que a gente vai se comunicar, que daí ali tem coisas que eu ainda vou explicar, porque é importante que todos vocês assistam, quem tem esse interesse, em primeiro lugar para a tua vida espiritual, vai servir para você edificar a tua vida espiritual, para você aprender de Deus, desde o início você quer evangelizar uma pessoa, você quer a tua família, você quer colocar para a tua família o que você está crendo, o que é ensinado, por que ela mudou, que nem eles dizem, tu trocou de religião, tu agora virou fanático, você sabe o que as pessoas falam. Então você vai ter uma base com esse curso aqui, falando daquilo que eu estou fazendo, daquilo que Deus deu para nós fazer, né? Então você vai ter uma base bíblica para você explicar para as pessoas o porquê que você está crendo, o que levou você a mudar de opinião, de você entrar para esse grupo, por exemplo, de intercessão, o que levou você a mudar o teu pensamento, ao entendimento teu que você tem de Deus, das Escrituras. Então, tudo que desde o primeiro vídeo, onde a introdução, onde eu explico como é que vai funcionar o curso, mas desde o primeiro vídeo tem muitas coisas, a gente explica tudo com detalhes ali dentro da palavra, a gente fala sobre isso. Então, só de você estudar, de você aprender, você vai ter uma base, de você vai poder se defender, dizendo, eu creio, e por isso que a palavra de Deus fala isso, eu aprendi que agora que é assim, eu não sabia, mas agora aprendi. Então você vai poder explicar para a pessoa por que você crê, por que você agora é uma pessoa diferente, uma pessoa que tem mais fé, uma pessoa que está tendo vitória, uma pessoa que já é forte, que era uma pessoa desanimada, fraca, e que não tinha fé. Agora você mudou, você é outra pessoa, você vai ter uma base para explicar para essa pessoa. Você nesse curso tem tudo isso. Deus, desde o começo, eu achei que eu ia começar direto na intercessão, não. Deus quis que a gente começasse lá no início, por que nós precisamos orar, por que nós precisamos de Jesus, o que Jesus veio fazer, qual é a mudança que acontece na nossa vida, o nosso ser é formado de espírito, alma e corpo, tudo isso aí está explicado desde o primeiro vídeo. Então, isso tudo vai ser um conhecimento que você vai ter para a tua vida espiritual, quando você quiser falar do amor de Deus, da palavra de Deus para as pessoas. Se você aprender isso aqui, você vai estar preparado para isso. Você vai crer e você vai estar preparado para justificar, para dizer a razão da tua fé. Por que você está crendo? Porque as pessoas se dizem, mas como que agora, de uma hora para outra, essa pessoa parece que ficou fanática, de uma hora para outra agora a pessoa mudou de religião, e você vai dizer, não é bem assim, você vai explicar, você vai ter tudo para explicar para as pessoas que a razão da tua fé, né? Aquilo que você aprendeu e vai poder colocar para essa pessoa. E se você entrar para esse grupo de intercessão, você quer, mesmo que não entrar para esse grupo assim específico que nós estamos falando, você vai querer orar, interceder pela tua família, coisas que acontecer, todos nós precisamos. Nós vivemos num mundo de tanta dificuldade, tantas coisas difíceis, tempos difíceis que nós estamos vivendo, tudo que nós aprendemos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e nós souber usar isso, essa armadura toda que nós aprendemos aqui, você vai ter você vai estar capacitado para se defender, para defender a tua família, para orientar a tua família, para interceder pela tua família, pelas pessoas que você ama, e dar a razão da tua fé. Tudo isso aí, por isso que eu aconselho todos vocês assistir todo. A gente está no fim, nós ainda vamos fazer um videozinho explicando, eu sei que tem algumas pessoas que não sabem. Você entra no canal, se eu não me engano já é 54 vídeos, que nós temos tudo entre meia hora, 40 minutos, por aí no máximo, que você tem todo o tempo que você precisar para assistir, um por dia, já prontinho, uma sequência mais perto, né, para não ficar uma semana esperando outro vídeo, vai ser mais fácil para aprender. Então vai ter momentos que você está orando, você vai precisar confrontar com essas forças malignas. E daí você vai dizer, mas eu tenho medo, meu Deus, e daí? E alguém vai fazer uma macumba, alguém vai fazer uma bruxaria. E isso tudo, irmão, são forças malignas, forças que vêm do mal, que vêm de Satanás. Ele é o único inimigo de Deus. Todo o mal, você vai ver lá no início desse curso, onde nós falamos a origem do mal, da onde surgiu as coisas ruins, toda
esse mundo perdido, o jeito que está, as coisas, tudo que estão acontecendo, tem origem. Eu explico isso aí desde o começo do curso, você vai aprender. E tem momentos que nós estamos se confrontando todo dia, todo momento da nossa vida é uma luta. Mas quando a gente for interceder, a gente tem esse conhecimento, nos capacita a nos defender, em defender aqueles que nós temos autoridade sobre eles, aqueles que nós amamos, que nós queremos ajudar. E quando nós estivermos orando, nós vamos saber o que fazer. Você vai saber discernir o que é isso. É uma coisa espiritual? É algo normal? Normal, humano, tranquilo, ou tem uma força maligna por trás? Porque existe, mas não adianta eu sempre falo isso e repito agora, não adianta a gente ignorar. Não, tá tudo certo, tudo maravilhoso, o diabo não existe, eu nem gosto que fala nele, isso aí é coisa da cabeça, em mim não pega macumba, tudo isso aí são coisas que o povo fala. Então, nesse sentido que nós estamos falando de batalha espiritual, você vai ver que não é brincadeira não. Essas forças existem, essas obras malignas existem, por isso que existe tanta maldade no mundo, tanta mentira, tanto engano. Então, na oração, na intercessão e batalha espiritual, a gente tem que confrontar. E se a gente quiser dizer, não estou nem aí, eu não vou nem mexer com isso, porque eu tenho medo, você vai ficar vulnerável. A mesma coisa que eu estou vendo, um temporal vindo que pode destruir, que pode derrubar tudo, que pode fazer, ou vamos dizer assim, um terremoto que foi anunciado, uma catástrofe, e eu digo, não, imagina, não vai acontecer, eu não quero nem ouvir falar só coisa boa, só ver coisa boa. Irmãos, por mais que nós não queremos ver, por mais que nós não queremos acreditar, você está vendo todo dia o mal se manifestando, tem coisas que acontecem todo dia, a gente vê que não é normal. Não existe forças malignas agindo na terra, assim como existe Deus, o Espírito Santo, existe forças malignas. Você aprende, você vai ver todo esse curso, a gente ensina sobre tudo isso. E para chegar onde? Para chegar aqui nessa parte da intercessão, irmãos, porque se nós queremos, ter uma vida tranquila nessa terra, nós queremos ter vitória em todas as situações, nós precisamos de Deus, nós precisamos conhecer essa palavra. E além de conhecer, nós temos que saber como usar essa palavra, como a espada do Espírito que nós aprendemos, que é a palavra de Deus. Tem que conhecer e nada vai te derrubar, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter força maligna que vai te atingir. Mesmo que chegue, que queira tocar na tua vida ou tocar num familiar teu, você vai estar tranquilo, você vai estar assim com aquela força, com aquela fé. Você vai ter as armas que você vai usar contra isso e não tem que ter medo. Nós não temos que ter medo, porque maior é Deus. Jesus disse, maior é o que está em nós, maior é Deus, maior é o Espírito Santo, é Deus que é por nós do que aquele que é contra nós. Então nós não temos que ter medo, porque Jesus já venceu, lá na cruz do Calvário Jesus garantiu para nós essa vitória. Tudo isso aí a gente já explicou. Então agora nós vamos no confronto, nós vamos estar preparados para vencer essas forças. E aonde é que Jesus fala sobre isso? Então, nós já vimos vários versículos, eu não vou repetir aqui, mas um versículo chave que nós vamos ver agora em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 e 16. Nós temos que falar sobre isso, não adianta engambelar. Se é para nós fazer um trabalho sobre esse assunto tão importante de intercessão, oração e batalha espiritual, e ficar ocultando, não vou falar porque eles vão ficar com medo. Não, tem que estar preparado, irmãos. Porque não é homem, não é mulher, não é ser grande, ser forte, ser poderoso, ter arma física, ter uma espingarda, essas armas todas que vai nos defender dessas forças malignas. As armas que nós temos são espirituais e nós só vamos conseguir vencer elas espiritualmente. Por isso que não adianta, eu vou me proteger, vou botar alarme, eu vou sair armado. Não, esse tipo de força espiritual, mas que nós temos, que age na terra, são espirituais e nós só vamos vencer também com as armas espirituais que Jesus nos deu. Ele é que nos garante. Então aqui diz, o que Jesus falou ali no versículo Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 ao 18, né? E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é para pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Eu já expliquei sobre isso, mas quando a gente crê,
coloca a nossa vida na presença de Deus, a gente acredita no nosso coração. O batismo, já falei sobre isso, um nascer de novo. Você não é mais uma criatura qualquer, uma criatura que simplesmente Deus vê, e você é de Deus também, você é uma criatura, mas você é uma pessoa que nasceu de novo. Aquele pecado de Adão e Eva, aquilo é retirado, nossos pecados são perdoados, essa marca do pecado que trouxe essas forças malignas através do pecado de Adão e Eva, isso tudo, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Tudo isso aí já está explicado, por isso que é necessário você ver todos os vídeos. E nós somos então uma nova criatura diante de Deus, e com esse ato de ser uma nova criatura, quando nós ouvimos o Evangelho, e quando nós aceitamos Ele, a palavra de Deus, aceitamos Jesus no nosso coração e cumprimos com a justiça de Deus, que está tudo já explicado aqui, eu não vou entrar no assunto de novo. Então nós temos então também a autoridade. Ele disse: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e toda a sorte do mal. Outros textos que Jesus falou também, quando ele enviava os discípulos, ele dizia: eis que eu vos dou autoridade para vencer todo o poder do mal. Então isso aí tudo, mas eu estou só dando uma repassadinha, já foi tudo explicado. Você procura assistir os outros vídeos e você vai entender. Então, essa batalha espiritual que nós estamos falando, nós vamos enfrentar essas forças com autoridade no nome de Jesus. Todo aquele que crê e que tem esse novo nascimento, você passa a ter essa autoridade, mas você tem que saber usar. É a mesma coisa que, bom, hoje eu resolvi, eu vou comprar uma arma, eu estou preparado, eu fiz o curso e tudo, eu vou aprender a arma, mas eu tenho que praticar, eu tenho que aprender a usar essas armas. A mesma coisa, nós temos conhecimento, você está aprendendo, você tem que aprender, você está apto, mas você tem que praticar. Você vai na oração, na intercessão, na batalha espiritual, você vai estar ativo, você vai praticando essa palavra, porque não é só nós conhecer, nós temos que estar pronto para usar na hora que nós precisar. E quem garante isso é Jesus, e nada. Outra coisa que nós precisamos aqui, em meu nome expulsarão demônios, falando novas línguas, que fala do batismo com o Espírito Santo. Se beberes alguma coisa mortífera, não falar de qualquer coisa que alguém fizer, botar um veneno, qualquer coisa para nós, isso aí não vai nos fazer mal algum, é uma proteção, é uma segurança que nós temos em Deus. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se você quer orar por alguém da tua família, você quer ter essa certeza, esse dom de poder orar por alguém, a pessoa ser abençoada, tudo isso está dentro disso aqui. Você vai ter autoridade para fazer isso, você vai ter a unção de Deus. Quando nós cremos de todo o nosso coração nessa palavra que você está ouvindo, então, durante a intercessão, durante a batalha espiritual, quando você está intercedendo, seja doença, seja o que for, seja uma depressão, seja um comportamento que alguém possa ter, coisas assim que nós vamos ainda detalhar, tipos de situações que nós vamos usar, então, né, que nós vamos ter de batalha espiritual. Não tem como a gente entrar aqui hoje, né, em tudo isso, mas nós não podemos ter medo. Jesus já venceu, Ele nos deu poder e autoridade sobre isso, para que a gente possa exercer, então isso é a batalha espiritual, a diferença de intercessão. Na oração nós oramos, a gente entra em oração, não tem nada, a gente entra em comunhão, a gente só tem que orar contra coisas que tentam nos afastar. Agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que determinar o meu tempo de oração com Deus e vencer aquilo. Eu estou cansado, hoje eu estou desanimado, hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje não, a gente tem que vencer a nós mesmos, tem que vencer todos esses sentimentos que nos atrapalham. A intercessão, a gente já entra intercedendo por todos aqueles assuntos que a gente precisa, né? Que você já tem, que você vai interceder. E durante essa intercessão, então, acontecem momentos, dependendo da causa, dependendo do que você está intercedendo, então entra a batalha espiritual, forças que a gente sabe, e às vezes, que nem eu já falei no vídeo sobre oração, que a gente estando em comunhão com Deus, muitas vezes a gente vai estar orando, Deus vai dar entendimento, vai dar a sabedoria, o discernimento do que está por trás daquilo ali, porque, como nós temos que orar, quando é batalha espiritual, que nós temos que usar, então, a autoridade, repreender a enfermidade, repreender aquele espírito que está trabalhando, que está agindo naquela situação,
naquela causa, naquela família, né, naquela pessoa. Então, ela tem muita coisa que a gente poderia falar, mas não dá para falar aqui. A gente vai ainda, né, depois no grupo mesmo, a gente vai detalhar mais esse tipo de situação. Tá? Então, lutar contra as forças malignas em nome de Jesus Cristo, na autoridade, sempre no nome de Jesus. Tudo isso a gente já aprendeu. Cuidar o horário para não ficar muito comprido esse vídeo. Então, irmãs, a diferença, então, esse que a gente conseguiu terminar, a diferença entre oração, intercessão e batalha espiritual. E tudo isso entra, que a gente vai fazer nesse grupo de intercessão que a gente vai, aqueles que vão entrar. Mas não é necessário, mesmo que você não entre no grupo de intercessão, se você for orar, tudo que você for pedir, você vai precisar saber disso aqui também. Mas o grupo vai ser específico, vai ser um grupo que a gente vai estar orando, a gente vai ter jejum também dentro disso, que a gente vai estar sempre em comunhão, um orando pelos outros, situações, a gente vai estar se ajudando, orando e batalhando junto. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui nessa parte de batalha espiritual. Tem coisas ainda que a gente vai definir depois, mas para vocês entenderem a diferença que tem, né, das três partes. E na próxima aula a gente vai vendo sobre passos de intercessão, tá? Como a gente começa assim, depois disso aqui que a gente falou, os tipos de intercessão que a gente tem, intercessões simples, e a gente vai ver, então na próxima aula a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Que Deus os abençoe, então em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua vida, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor da tua casa, ao redor do teu lar, dos teus familiares, em nome de Jesus. Amém.